A epilepsia é um distúrbio neurológico crônico e de alta prevalência na população. Ela é caracterizada por uma atividade sincronizada, excessiva e anormal das redes neurais, podendo ser localizada ou generalizada, quando ela se expande para diversas regiões do cérebro. A etiologia desse distúrbio é complexa e a sintomatologia é frequentemente refratária, já que os medicamentos disponíveis não são capazes de controlar todos os sintomas associados às crises. Além disso, grande parte dos medicamentos tem uma alta taxa de efeitos adversos, o que está associado a uma dificuldade de adesão ao tratamento por parte dos pacientes. A neurobiologia do transtorno está associada a uma desregulação da comunicação neuronal por meio de disfunções na sinapse, neuroinflamação causada por uma ativação das células glia e degeneração neuronal, ou seja, a morte das células neurais. As alterações sinápticas são caracterizadas por desequilíbrios na neurotransmissão e na comunicação entre os neurônios. Essas alterações geram processos hiperexcitáveis que culminam nas crises convulsivas que acabam sendo recorrentes nos pacientes com epilepsia. A neuroinflamação é caracterizada por uma ativação da glia, que libera citocinas pró-inflamatórias, que são moléculas que podem exacerbar a estabilidade neural, criando um ciclo vicioso entre inflamação e hiperestabilidade. Além disso, ela exerce uma influência importante na progressão e na gravidade da epilepsia, por modular o funcionamento das células da glia, que são essenciais para o funcionamento do sistema nervoso. Já a neurodegeneração é caracterizada por processos apoptóticos e necróticos de morte celular, que criam redes cada vez mais disfuncionais e propensas a atividades anormais dos neurônios. Essas atividades aberrantes acabam gerando um processo de excitotoxicidade que leva à morte das células. Como metodologia, os nós foram selecionados com base em uma coleta de dados em artigos sobre genes frequentemente associados ao quadro da epilepsia. Assim, foi feita uma análise das interações entre esses genes pela plataforma String, que é um banco de dados que oferece um número relativo à força de interação entre dois genes, e esse número foi utilizado para gerar arestas ponderadas entre dois nós. Por fim, os grafos e as análises de parâmetros foram gerados com o programa Graph. Obtivemos, assim, como um dos resultados, um gráfico que é dividido entre 3 comunidades. A comunidade roxa, por exemplo, ela é composta por genes relacionados à neuroinflamação, um fator crucial, associado à resposta imune que agrava as crises epiléticas. Já a comunidade em laranja, ela agrupa genes associados às sinapses, influenciando diretamente na comunicação neuronal. E a comunidade verde, formada por genes ligados à neurodegeneração, que estão associados ao dano e à morte de neurônios ao longo do tempo e durante a crise epilética. Dessa forma, a quantificação das arestas entre as comunidades revelou que as comunidades de sinapses e de neurodegeneração são mais interrelacionadas. Já as de neuroinflamação e de sinapses são mais isoladas entre si. Assim, a comunidade de neurodegeneração parece ter bastante conexão com ambas as comunidades, possivelmente atuando como uma comunidade intermediadora. Com o GAF, realizamos também algumas métricas, como o grau médio, que significou que cada gene em média está conectado a 12 outros genes, o que indica que a rede está relativamente bem conectada. O diâmetro baixo, igual a 4, indica que o caminho mais longo entre 2 genes dessa rede pode ser até de 4 passos. Essa característica é bem típica em redes biológicas de pequeno mundo, onde a proximidade entre elementos facilita a transmissão rápida de sinais ou informações. A métrica de caminho médio pode nos mostrar e reforçar a ideia de uma rede compacta, tendo aproximadamente 2 passos. A de densidade de 21,7 indica uma rede onde aproximadamente 1/5 das conexões possíveis estão presentes. Em uma rede de genes, uma densidade moderada como essa é comum. A rede possui baixa assertividade, indicando que os nós de alto grau não se conectam exclusivamente com os nós de alto grau ou de baixo grau. Aparentemente, os genes se conectam entre si de acordo com sua função fisiológica e não baseados em sua característica de grau. A métrica de modularidade nos mostra que esses grupos estão relativamente bem definidos,
já que a modalidade da rede é de 0,466. Partindo para as análises mais específicas da rede, iniciaremos com a centralidade de intermediação. Essa é uma métrica que quantifica o poder de intermediação de um nó naquela rede. Isso é importante para ver quais nós participam ativamente da comunicação entre os genes da rede. A nossa análise revelou que a runtina e a alfa-sinucleína, essenciais para a sobrevivência neuronal e grande envolvimento com doenças neurodegenerativas, possuem uma maior centralidade de intermediação. Contudo, também temos outros genes como DLG4, PSD95 e CREB, envolvidos na formação e estabilização de sinapses. Partindo para uma análise de grau ponderado, ou seja, uma análise que quantifica as arestas ligadas ao nó e também considera o peso de cada uma dessas arestas, temos que os genes GRIA2, GRIA1, GRIN2B e GRIN2A são os genes com maior grau ponderado. Esses genes estão relacionados com o funcionamento de canais iônicos excitatórios e possuem forte ligação com as sinapses. Além disso, temos os genes de citocinas pró-inflamatórias, como IL-1B e TNF-alfa. Ou seja, em geral, os genes de neurodegeneração exercem um papel mais mediador, tanto gene-gene quanto entre comunidades. Contudo, os genes que exercem a maior influência sobre os outros nessa rede são os genes sinápticos e também um pouco dos genes neuroinflamatórios. Partindo para uma análise de resiliência da rede, que consiste em retirar nós progressivamente e avaliar a eficiência global, ou seja, a velocidade com que a informação se propaga dentro da rede, temos que uma simulação aleatória de retirada dos nós, a resiliência tende a decair apenas após 65% de remoção dos nós, com uma taxa de decaimento de 3,4%. Contudo, quando nós fazemos uma simulação retirando os nós especificamente de alto grau, a eficiência decai bem mais rapidamente, já após 35% de remoção dos nós, e com uma queda mais expressiva de 12,3% da taxa de eficiência. A análise de excentricidade consiste em avaliar o caminho mais longo entre o nó e qualquer outro nó da rede. O fato da excentricidade da nossa rede variar entre 3 e 4 destaca que a rede é compacta e bem conectada. Biologicamente, essa é uma característica que pode refletir uma forte interligação funcional entre os genes associados à epilepsia, desempenhando papéis críticos no processo como neuroinflamação, plasticidade sináptica e neurodegeneração. Essa organização mais robusta sugere que a rede é capaz de coordenar interações moleculares essenciais para o desenvolvimento e progressão da doença. Por fim, uma análise de centralidade de autovetor, uma métrica que avalia não só a influência do nó na rede, mas também leva em conta a influência das suas conexões, revelou novamente a grande importância e influência dos genes relacionados às sinapses na rede, seja através da inibição e estabilidade ou da transmissão sináptica e liberação de neurotransmissores, os genes sinápticos novamente exercem grande influência na rede. Alguns genes dessas redes que estão destacados em vermelho na imagem, eles exibem altos valores em métricas estruturais e de centralidade, o que sugere que desempenham papéis essenciais como hubs. Quanto à farmacologia disponível, a carbamazepina, a lacosamida e a fenitoína bloqueiam os canais de sódio dependentes de voltagem, reduzindo a estabilidade neuronal. Já o ácido valproico, além do seu impacto nos canais de sódio, também modula os canais de cálcio, contribuindo para uma redução da atividade neuronal aberrante. Isso está de acordo com os dados observados pelo grafo, já que as proteínas de sinapse estão associadas a maior influência dentro da rede. Entretanto, não existem atualmente abordagens farmacológicas que abordam especificamente as proteínas associadas à neurodegeneração, mesmo elas tendo um papel importante de intermediação entre as comunidades do grafo. Em conclusão, foi possível observar o papel mediador dos genes ligados à neurodegeneração e a influência dos genes ligados às proteínas de sinapse. Além disso, destaca-se que a pesquisa pode viabilizar o desenvolvimento de terapias mais eficazes e específicas para o tratamento da epilepsia.